O Trajus é um meio de comunicação que tenta esclarecer a população sobre os problemas existentes no Poder Judiciário brasileiro. Diante dessa temática, como o senhor vê o Poder Judiciário no Brasil atualmente? Bom, como eu vejo, é uma pergunta bastante ampla, então eu vou tentar situar pelo menos em duas esferas. A gente é preciso pensar a questão do Poder Judiciário e o Poder Judiciário do ponto de vista da atividade judicial, e o Poder Judiciário do ponto de vista da sua atividade administrativa. Do ponto de vista da sua atividade judicial, eu gostaria também, até porque pelos meus estudos e minhas pesquisas, eu gostaria de situar mais essa discussão no âmbito das instâncias e dos tribunais superiores, porque também acredito que, como eu não tenho uma experiência prática, não advogo habitualmente, então eu não tenho uma experiência prática para poder dar uma opinião mais consistente sobre como funciona e tem funcionado as instâncias inferiores, porque efetivamente os estudos no âmbito da universidade atualmente se concentram mais no Superior Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais superiores, enfim, em geral. Então, no meu ponto de vista, sobretudo se nós considerarmos aí a atividade do Supremo, no que se refere à questão da prestação jurisdicional, na minha opinião, é um conjunto de decisões bastante temerárias quando consideramos o exercício dos direitos e a defesa dos direitos e garantias fundamentais instituídas na Constituição de 88. O Supremo Tribunal Federal recentemente, só para dar um exemplo, emendou a Constituição ao estabelecer a possibilidade de início da execução da sentença penal antes do seu trânsito em julgado, coisa que a Constituição não admite. Então o Supremo Tribunal Federal fez aquilo que sequer o Poder Constituinte derivado pode fazer, porque violou, na minha opinião, ao modificar aquilo que está escrito no texto, mediante a sua jurisprudência, mediante uma decisão judicial, modificou uma das cláusulas pétreas da Constituição. E essa decisão, na minha opinião, é um dos marcos no processo de um período bastante ainda incerto do rumo que o Supremo Tribunal vai tomar no que se refere à defesa dos direitos e garantias fundamentais. Então, desse ponto de vista, eu enxergo o Poder Judiciário, sobretudo as instâncias superiores do Poder Judiciário, com muita preocupação. Agora eu tenho uma preocupação cidadã, com os rumos que a prática judicial daquilo que deveria ser a última barreira contra os abusos cometidos e os arbítrios cometidos pelo Estado e pelos demais poderes, pelos poderes econômicos, pelo poder ideológico, enfim, por toda a trama de poder que constitui a sociedade brasileira. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o último bastião na defesa das nossas liberdades e dos nossos direitos, ele já vem, em razão de intensa pressão de certos grupos de mídia e de certos grupos políticos no Brasil, vem dando passos atrás na defesa das nossas liberdades. Então, nesse sentido, eu tenho uma preocupação enorme a respeito do comportamento do Judiciário. Quanto a isso, tem uma questão aqui importante de ser tratada. O Supremo Tribunal Federal realmente é o guardião último da Constituição, e a Constituição de 88 vem sendo modificada em temas relacionados a preceitos e direitos fundamentais que, em tese, deveriam ser protegidos pelo Supremo. Isso, no entanto, até agora não vem acontecendo. Como o senhor avalia o papel que o STF vem desempenhando neste último período? Pois o papel do STF, como eu disse, retomando o que eu dizia, me preocupa por isso. O STF recentemente tomou decisões relevantes do ponto de vista da conquista dos direitos, da execução e da conservação e defesa dos direitos, mas, inclusive, nesse campo do direito penal, o STF que sempre teve uma postura bastante ponderada, só que recentemente,
mais precisamente, se não me engano, essa decisão foi de 2016, né? Foi do ano passado para cá, ou 2016 para cá. Essa decisão representou já uma virada preocupante da postura do Supremo diante, sobretudo, das liberdades mais essenciais da cidadania, que são as liberdades contra o aparato repressivo do Estado, né? Óbvio que essa mudança de opinião, né, jurisprudencial do Supremo está inserida, né, num contexto também de recrudescimento, de enfraquecimento, melhor dizendo, do processo de defesa dos direitos individuais e de uma espécie de sanha punitivista, moralista que assola a sociedade brasileira, que atualmente acredita que nos libertaremos todos no dia que o último corrupto foi enforcado, né, foi destruído, foi eliminado, como se a corrupção se combatesse única e exclusivamente por atos de vontade e pelo Poder Judiciário. Isso é uma discussão mais profunda, a sociedade brasileira precisa aprofundar essa discussão, sim, sobre a questão da corrupção, sobretudo entender também que para defender enfim, ou para combater a Constituição, não se pode praticar, para combater a corrupção não é possível praticar a corrupção, porque violar direito individual é uma forma de corrupção. Esse é um ponto fundamental, porque corrupção, no sentido etimológico da palavra, significa corromper algo, é uma forma de corrupção da Constituição. Quando nós, a pretexto de combater a corrupção, né, relativa ao erário, ao desvio das verbas públicas, corrompemos a Constituição para realizar essa finalidade. Então, lembrando lá uma máxima, né, o fim não pode justificar os meios e não se combate corrupção com corrupção, né? Esse é um ponto fundamental. Você pode corromper a Constituição a título de combate à corrupção. E é isso que, infelizmente, o Judiciário tem aceitado, né? A perversão dos preceitos e dos direitos fundamentais, a destruição de algum deles, a título de preservar ou de sustentar um processo de combate de um bem maior, que seria esse combate à corrupção. Quando, na verdade, isso não passa também de simples retórica, né? Talvez, na história recente do país, não tenhamos tido tantos exemplos, se considerarmos aí os últimos meses, né, de negociatas para lá de inconfessáveis com o Congresso Nacional para salvar o atual presidente da República. Então, né, essa questão do combate à corrupção também parece, ao meu ver, só digamos assim, né, uma imagem, uma miragem, né, e que embala hoje, o que justifica, infelizmente, a agressão a direitos, né, individuais essenciais à preservação do Estado democrático. Quanto a isso, qual é o papel e o que pode fazer a Corregedoria Nacional da Justiça para tentar inibir a corrupção no Judiciário? Pois é, aí é o outro ponto que eu queria registrar, né? O Judiciário também tem uma atividade administrativa, né? Eu acredito que, do ponto de vista das decisões judiciais, é difícil pensar um meio de corrigi-las, senão pelo esclarecimento, pelo debate público, né? Enfim, porque realmente faremos o que com os juízes, né? Determinaremos que os juízes podem ser presos se decidirem errado, mas decidirem errado com base em quê? Né? Então, eu acredito que punição a juiz porque decidiu errado, porque não aplicou adequadamente a lei, é um problema, realmente, por princípio. Isso é o livre discernimento, é o debate público, a difusão das ideias, né? Em defesa dos direitos e das garantias fundamentais que a Constituição consagrou. É nesse sentido que eu acredito que deve caminhar a luta, né, no campo do próprio Judiciário para convencer e enfim, persuadir os juízes de que é fundamental conservar esses direitos e não degradá-los a fim de, né, combater a corrupção. Quanto à questão da atividade administrativa do Judiciário, e antes de falar de corregedoria, eu gostaria de dizer que eu também sou muito, eu também fico muito preocupado, né? Hoje, na minha opinião, óbvio que assim, não é o caso de trazer dados aqui, mas na minha opinião, hoje o Poder Judiciário é o menos transparente dos poderes. É o poder em que nós menos sabemos como, por exemplo, os processos de promoção acontecem, né? Quais são os critérios, como se dão essas promoções por merecimento, para começar por aí, e mais recentemente como esses, né, vencimentos, né, que ultrapassam aquilo que a Constituição permite em termos de teto constitucional,
como se atribuem essas gratificações extraordinárias que vão se acumulando e, ao ponto recentemente de um procurador, eu estou falando também do Ministério Público, porque eu gostaria de, nesse caso, vincular um e outro. Recentemente o Procurador da República amealhou em 4 anos 390 mil em diárias, quer dizer, algo na faixa de 90 e poucos mil reais por ano, né? Enfim, em diárias de viagens. Enfim, como são instituídas essas diárias, quais os requisitos para solicitá-las, isso, todos esses critérios, inclusive, né, os salários, né, que, além do teto, como eu disse, que são recebidos, quais são os critérios? Por que nós não reconhecemos o teto constitucional como limite? E aí eu vou falar da corregedoria, quer dizer, diante disso tudo, fica difícil acreditar no papel da corregedoria, né? De todas as corregedorias. Se toda a estrutura do judiciário já está permeada e povoada desse tipo de prática, né, acreditar só na corregedoria, eu particularmente não confiaria a corregedoria, não tenho opinião propriamente formada sobre isso, mas acredito que o combate a essas práticas não está acontecendo, né? Hoje o judiciário né, o poder que tem acumulado privilégios sobre privilégios. Eu não vejo nenhuma corregedoria, né, nenhum sinal efetivo, né, firme, preciso das corregedorias contra esse tipo de acúmulo de privilégios e benefícios. Por falar em corrupção, é também uma corrupção, na minha opinião, né, admitir que um juiz, um promotor, um desembargador possa receber acima daquilo que o teto constitucional estabelece. Isso também é um índice de corrupção que, particularmente, não vejo nenhuma corregedoria combatendo. Me parece que as corregedorias têm feito esforços nesse sentido. Certo. Então, o que eu tenho visto só são sinais do ponto de vista do número de ações, mas também, volto a lembrar, o número de ações não significa que esse juiz tratou bem os advogados, tratou bem as partes, quer dizer, que também é um outro lado da moeda, que para quem está de fora, né, como eu, que não tenho vivência prática, não há nenhum informe, né, ou nenhum tipo de percepção da cidadania de como essa relação dos juízes com as partes, com os advogados, etc. e tal, como isso tem se desenvolvido. Não basta pôr o número na parede, ou seja, a quantidade, eu preciso também avaliar qualitativamente como essa relação, né, do judiciário com aqueles que demandam a atividade do judiciário, como ela se dá. E nesse sentido eu particularmente não vejo nenhum tipo de ação. Recentemente, né, nós vimos essa discussão sobre a produtividade em termos quantitativos, mas em termos qualitativos é só uma opinião, não tenho nenhum dado, né, mais substancial, nunca realizei uma pesquisa sobre isso, é uma opinião de um cidadão que eu estou fazendo aqui. Em termos qualitativos, essa relação não me parece ter se modificado em absoluto. Pelo que a gente ouve dizer dos meus colegas que são advogados, etc. e tal, né, essa relação não se modificou em absoluto. Ao contrário, em alguns casos, sobretudo, né, justiça criminal, por exemplo, isso piorou muito. Essa relação com o judiciário piorou substancialmente. Os abusos, né, até porque o Supremo Tribunal Federal tem sinalizado positivamente nesse sentido, os abusos cometidos contra advogados e contra partes, né, nesse campo da justiça penal, né, da prestação jurisdicional através da repressão criminal, a relação piorou muito porque hoje muitos juízes acreditam estar acima da lei, né, e, portanto, podem tratar partes e advogados como bem entender, já que eles estão imbuídos de um propósito superior que seria o combate à corrupção. Então, o que eu tenho ouvido dizer de colegas meus aqui que trabalham comigo, né, aqui no Departamento de Direito, né, que me lecionam aqui no departamento, que atuam no campo do direito penal, é isso. Nessa área piorou muito, né, recentemente, a relação do judiciário com as partes. Não sei se o judiciário aumentou a produção ou não, em termos de processos julgados, né, de condenações, etc. Mas a relação com as partes e com os advogados piorou substancialmente, na opinião desses, né, colegas com quem eu posso conversar e com quem eu converso habitualmente. E essa experiência eu tenho a partir deles, né? Certo. Enfim, então, nesse sentido, eu também não vejo da parte deles nenhuma... não vejo da parte da corregedoria nenhum tipo de ação nesse sentido, de coibir, né, o arbítrio e os abusos que só qualitativamente a gente pode analisar. Quantitativamente não dá para analisar se o juiz julgou 5 mil processos, mas ele pode ter desrespeitado as partes dos advogados em 4.950 daí.
né? Isso é prestação jurisdicional adequada? É uma pergunta que a sociedade brasileira precisa fazer. Que já que nos preocupamos tanto com números, né, é preciso também traduzir os números, as quantidades em qualidade. Certo, você tocou em vários pontos aqui importantes das nossas perguntas. E eu queria saber, o professor acha que é possível combater a morosidade do judiciário apenas com soluções administrativas? Eu acredito que a morosidade do judiciário, né, ela tem uma natureza administrativa, né, ela possui uma natureza administrativa. Agora, nós também precisamos entender que a administração também é política, né? Então, enfim, esse é um assunto político também por excelência. Ainda que os meios para a realização da morosidade, os meios para a realização da celeridade na prestação jurisdicional, né, sejam administrativos. É óbvio que é preciso instituir, né, mecanismos, né, órgãos responsáveis por isso, né, por fiscalizar quantitativamente como se desenvolve e se desenrola a prestação jurisdicional. É o que eu dizia antes, né? Agora, eu só acho que tem um problema aí, voltando aqui à questão original. Toda a estrutura que nós criamos para fiscalização da atividade, que a gente pode dizer, aspas, administrativa do judiciário, é uma instituição já de saída comprometida com o próprio judiciário. Isso é um problema. O Conselho Nacional de Justiça, na emenda 45, né, previsto pela emenda 45, inserido na Constituição pela emenda 45, ele é composto, né, por 9 juízes, 2 membros do Ministério Público, 9 membros do Judiciário, 2 membros do Ministério Público, 2 advogados e 2 cidadãos. Né? Ou seja, isso que a gente pode chamar assim, de corporações, né, jurídicas, né, vamos chamar assim genericamente, corporações jurídicas, né, que são o Ministério Público e o Poder Judiciário, vamos chamar de corporações jurídicas. São órgãos vinculados ao Estado, que têm carreiras próprias, têm mecanismos de promoção, né, próprios, e que têm autonomia, independência funcional e etc. Vamos chamar de corporações jurídicas. Essas corporações jurídicas, a rigor, que têm muitos interesses em comum, né, ocupam 11 dos 15 cargos no Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, que tipo de controle nós podemos esperar também de uma instituição dessa natureza? Acho que essa é a pergunta que a sociedade brasileira pode fazer. Né? Não que o Judiciário não deva ter assento, mas o Judiciário e o Ministério Público ocuparem 11 das 15 cadeiras do Conselho Nacional de Justiça? Cadê a participação da cidadania na composição desse tribunal? Onde ela se encontra? Né? Então essa é justamente a grande pergunta. Eu acho que todas as perguntas sobre tanto a celeridade da prestação jurisdicional quanto a qualidade da prestação jurisdicional precisam passar por aí. A emenda constitucional 45, na minha opinião, é uma emenda falha nesse sentido. Péssima. Óbvio, é melhor ter algum órgão de controle do que nenhum. Mas esse órgão de controle é um órgão comprometido com a própria instituição do Poder Judiciário. Né? São pares julgando pares. E ainda que eu entenda que em alguns lugares isso funcione, quando se trata de um poder da República, nós precisamos ser mais republicanos. O Poder Judiciário é um poder da República. É um poder do Estado. Ele também precisa ser submetido a controles republicanos. E por controles republicanos eu entendo controles externos ao Poder Judiciário. E externos ao Poder Judiciário nós temos 6 dos 15 membros, sendo que desses 6, 2 são do Ministério Público, cujos interesses são, né, muito próximos por ser uma corporação jurídica, assim como a magistratura é uma corporação jurídica. Então, na minha opinião, toda essa discussão sobre celeridade processual, celeridade da prestação jurisdicional e a qualidade da prestação jurisdicional tem que partir desse princípio. Né? Se nós não revirmos a estrutura de controle que existe hoje, os seus fundamentos constitucionais, não dá para mudar muita coisa. Porque a estrutura é viciada, a estrutura é corrompida e foi fruto de um grande lobby do Poder Judiciário, porque na década de 90 existia um outro projeto de composição do Conselho Nacional de Justiça em que a cidadania tinha participação majoritária e o Judiciário tinha participação minoritária. Esse projeto não foi adiante por lobby do Poder Judiciário. É preciso que se diga também isso. E, consequentemente, o Judiciário controla hoje o Conselho Nacional de Justiça. Dificilmente as coisas vão mudar como precisam mudar, né? Enquanto o Judiciário, digamos assim, comandar o órgão que o controla. Então, a rigor, né, enfim, como dizia um sábio florentino,
né? Maquiavel, né? Não adianta confiar na lealdade dos homens, é preciso confiar nas boas instituições. A gente no CNJ está confiando na lealdade dos homens, só que a lealdade dos homens ela é fluida, e ela também varia muito e ela é parcial, né? Por isso que precisamos criar uma instituição, né, que não seja comprometida com o Poder Judiciário. O CNJ, na minha opinião, só funcionaria adequadamente se ele fosse modificado nesse sentido. Hoje o CNJ é um órgão comprometido com o próprio poder que ele controla. Não é um órgão republicano, por definição, né? Porque nós dependemos da lealdade, da boa vontade e das virtudes privadas, né, dos membros do CNJ. Não podemos fazer essa aposta como cidadãos. Precisamos fazer aposta nas virtudes públicas das boas instituições. E hoje, na minha opinião, o CNJ não é uma boa instituição. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão lá são más, não. Como o professor vê a participação e fiscalização da OAB na atividade judicial? Bom, na minha opinião, mais uma vez, a opinião de quem acompanha de longe essa discussão, né? Não de perto, mas eu gosto de me lembrar de uma OAB que teve coragem suficiente para enfrentar a ditadura, né? Inclusive, chegando a uma secretária da OAB pagar com a vida, né? De uma carta-bomba, né? Naquele atentado cuja carta-bomba era endereçada ao então presidente da OAB. E por isso me entristece muito verificar que hoje, quando não se manifesta muito timidamente a OAB em âmbito nacional contra os abusos e a destruição sistemática à ordem constitucional e aos direitos fundamentais que parte do judiciário, óbvio que não pode falar sempre que é todo o judiciário, porque a gente sabe que é parte do judiciário, né, promoveu e continua a promover, o que me deixa bastante preocupado em relação ao futuro. A OAB, essa instituição tão importante no momento terrível, né, da nossa história, hoje aceita aquilo que a OAB do passado não aceitava e contra o que a OAB do passado, né, lutou. Infelizmente, a OAB hoje, quando se manifesta de maneira muito tímida, inclusive no que se refere à defesa das próprias prerrogativas dos advogados, contra eventuais arbítrios e abusos do Poder Judiciário. Mas a OAB também tem um papel que não é só corporativo, que é um papel cívico, de defender não só as prerrogativas, na minha opinião, historicamente construiu esse papel e essa função, né, que é também de denúncia quando qualquer órgão do Estado pratica sistematicamente violências contra a cidadania. E, como eu mencionei aqui, o Supremo Tribunal Federal recentemente autorizou uma reforma de um direito fundamental através da jurisprudência, coisa que nem por emenda constitucional poderia ser feita. Recentemente também o próprio Supremo autorizou o julgamento de civil por desacato, né, habilitar, julgamento pela justiça militar. Enfim, eu não vejo, né, como cidadão, a atuação da OAB como algo relevante hoje no cenário nacional na defesa dos nossos direitos, como já houve no passado esse tipo de prática. Então, como cidadão, eu fico muito preocupado, né? Então, com relação, né, a outras questões, como por exemplo o tema da prestação jurisdicional, como eu não atuo cotidianamente, como eu não advogo, né, não atuo nessa área cotidianamente por não advogar, é difícil ter algum tipo de opinião formada mais sólida. Então, eu posso falar como cidadão. E nesse âmbito da função cívica, da função cidadã da OAB, que no passado foi muito importante para lutar contra, né, o abuso de poder, hoje, infelizmente, eu não vejo maior relevância na ação da OAB nesse campo, ou seja, na defesa dos direitos e das liberdades. Certo. A reforma do Judiciário é um tema em pauta permanentemente, principalmente nas últimas décadas. Quais pontos, na sua avaliação, seriam primordiais para aperfeiçoar o sistema de justiça brasileiro, principalmente visando a celeridade? Para falar de celeridade,
volto a dizer, é preciso discutir os órgãos de controle, né? Então é preciso que uma reforma do judiciário enfrente, né, essa questão do controle da atividade jurisdicional, não da decisão, da atividade fim, mas da atividade meio, né? O tempo de duração dos processos, a qualidade da prestação jurisdicional, o devido respeito com as partes e com os advogados. Todos esses temas precisam, né, sim, de estruturas, né, corregedorias, conselhos de justiça que se preocupem, se ocupem da fiscalização da atividade jurisdicional nesses casos que envolva, né, eventuais violações a tanto a celeridade quanto a qualidade da prestação jurisdicional. Então, o que é fundamental é discutir que tipo de instituições são importantes e como compor essas instituições. Eu acho que o tema é justamente esse. É preciso democratizar, tanto quanto possível, essas instituições e, mais ainda, republicanizar certas instituições que eu já mencionei aqui, como o CNJ. Hoje, não é admissível que numa república um órgão de controle seja composto majoritariamente pelos controlados, né? Então, o fundamental, né, é instituir canais de participação da cidadania nesses órgãos e mecanismos de fiscalização que estejam abertos à participação popular. Agora, é óbvio, eu não posso dar aqui fornecer um modelo. Acredito que é fundamental abrir esse debate, essa discussão na sociedade brasileira, porque só é possível responder a essa demanda democraticamente. Só é possível construir instituições democráticas democraticamente. Né? Preciso que a própria sociedade brasileira discuta e amplie, né, o debate sobre a reforma do judiciário nesse aspecto específico, relativo ao controle da atividade judicial. E quando eu falo atividade judicial, eu não quero, mais uma vez, é bom lembrar, eu não quero dizer a prestação jurisdicional em si, mas sim a qualidade da prestação jurisdicional, a qualidade da relação sobretudo a qualidade da relação do juiz com as partes e com os advogados, né, para evitar os abusos de poder, né, da parte dos juízes. E a questão da celeridade acho que também entra em cena. Mas só é possível avançar, na minha opinião, nesse campo, se nós, né, tornarmos mais republicanas as instituições de controle, como o CNJ e as corregedorias, e se democratizarmos os procedimentos de fiscalização da relação do juiz com as partes, com os advogados, e da qualidade, do tempo de duração de cada procedimento judicial, sem nunca deixar de atrelar, né, as medidas quantitativas, ou seja, o tempo de duração do processo com a qualidade da prestação jurisdicional. Também não é possível acelerar demais o processo sem observar o mínimo do direito de defesa, o mínimo necessário ao direito de defesa, né? Sem isso, também não pode acelerar o processo ao ponto de impedir que a defesa, né, realize tecnicamente uma defesa adequada. Então, fundamentalmente, eu acho que a questão é essa, é discutir, né, como reformar os órgãos de controle e como democratizar os procedimentos de fiscalização da atividade judicial. É isso. Certo, muito obrigada. Trajus Repórter agradece e quando pudermos estaremos juntos novamente. Obrigado.